Bom dia a todos, né? Então eu vou, embora eu vou marcar aqui, peraí. Vou fazer que nem ontem. Embora aqui a gente tá falando das componentes do Jedi, eu vou falar um pouco do Jedi, né? Qual que é a ideia dele e explicar um pouco como que a gente pensa em trazer o Jedi para cá e como que a gente vai trazer as componentes para cá, né? Mas o foco principal é falar um pouco de como que é a concepção do Jedi, qual que é a diferença dele para o GSI, que é o sistema que a gente usa hoje. E no final eu vou mostrar uma tabela de quais componentes do Jedi já até então estão disponíveis para uso, né? Então só para lembrar um pouco de ontem, né, do que a gente apresentou, né? Existem basicamente duas metodologias de assimilação, né? Se a gente for pensar uma que é baseada no sistema variacional e outra que é baseada em filtro de Kalman, né? E dentro de cada uma delas tem várias componentes, né? Que ontem foi explicado, né? Que ou estão no espaço do modelo ou estão no espaço da observação. Cada uma está em uma cor para separar, né? Então tem ali ó, em verde que está no espaço do modelo, né? Depois tem as matrizes de erro, né? Que está em vermelho e azul. E tem o operador observação. Em amarelo tem as observações, né, que são vetores, né? E agora? Dá um botãozinho embaixo, só puxar. Ah, aqui? Um botãozinho embaixo. Ah, Aí. agora tá bom. Faltou. Quem que trouxe isso? Ah, é. Faltou o Saulo ontem aqui também. Primeiro mundo. Então, bom, voltando. Então, tem esses parâmetros aqui em verde e amarelo são vetores, né? Esse vermelho e azul são matrizes, né? Então, a gente, como foi mencionado ontem, né, a gente trabalha com vetores e matrizes e basicamente a solução da assimilação de dados é um problema de álgebra linear, né? Então, é um problema bastante grande que a gente tem que lidar. E o Jedi tenta trabalhar de uma forma mais eficiente do que o GSI nesse aspecto, né? Então, é isso que eu vou tentar mostrar, qual que é a diferença de um sistema para o outro e por que se teve a ideia da concepção do Jedi, né? Visto que o GSI já é um sistema bastante consolidado na comunidade. Então, o Jedi ele é um esforço conjunto, né, para um sistema de assimilação de dados integrado. Ele é um sistema que é desenvolvido pelo JCSDA, né, um centro que que o objetivo deles é utilizar dados de satélite para modelagem. Né? Esse é o objetivo principal deles. Né? No GSI, o que eles contribuíam para o GSI, a principal contribuição deles era o modelo de transferência radiativa. O Jedi é um pesquisador que trabalhou no Centro Europeu e o Metofsky também tem bastante contribuição no Jedi. Bom, se a gente for pensar, né, os sistemas de assimilação eles são bastante complexos, né? Tem muitas componentes, como a gente viu lá no dia de ontem naquela equação, são várias componentes e uma pessoa só ela não consegue é, trabalhar em todas as componentes. Então a gente precisa é, separar os conceitos de assimilação. Por isso que foi ontem tentei demonstrar para vocês cada uma das partes do processo de assimilação e cada uma delas tem a sua complexidade. Então, existe essa necessidade da separação de conceitos. E uma outra necessidade é entender que hoje em dia a gente tem técnicas mais modernas de desenvolvimento de software e a gente precisa utilizar isso a nosso favor. Né? Uma outra coisa que
para que a gente possa ter um trabalho colaborativo, né, a gente precisa reduzir a duplicação de esforços, né? Hoje existem vários sistemas de assimilação. Claro que existem os grandes centros que têm o seu próprio sistema de assimilação, mas se a gente procurar na internet, a gente vai encontrar vários desenvolvimentos em assimilação de dados, uns mais robustos que os outros, né? Por exemplo, o Centropeu tem lá tem o seu sistema de assimilação, tem o próprio GSI, mas existem outras iniciativas, né? Existem, por exemplo, tem um outro sistema de assimilação que é só baseado em filtro de Kalman. Ele também é um sistema robusto, mas é só para filtro de Kalman. A gente precisa, além disso, né, trazer outras componentes do sistema terrestre, porque geralmente quando se faz um sistema de assimilação, os centros acabam focando em uma única componente do sistema terrestre. Então, se a gente procurar algoritmos, né, ou softwares de assimilação de dados, eles estão focados em uma única componente. Então, a gente vai olhar, procura lá, tem um sistema de assimilação oceânico. Dá para eu pegar esse sistema oceânico e trazer para a atmosfera? Dá, mas é muito complexo a parte de software para eu trazer ele para a atmosfera. Por exemplo, o sistema de superfície que eu apliquei aqui no CPTEC, ele é desenvolvido só para a superfície. Eu consigo aplicar ele para a atmosfera, mas eu tenho que ter um trabalho bastante grande e demorado, né? Uma outra questão bastante importante que a gente sempre acaba pecando aqui no CPTEC é a transição, né, da pesquisa para a operação, né? E isso é uma outra questão que a gente precisa sempre pensar, né? E o desenvolvimento do JEDI também pensou nisso, né? Facilitar a transição da pesquisa para a operação, né? Que a gente faça isso de uma forma muito mais simples. Então, uma das coisas que o JEDI eles pensaram em fazer é trabalhar com orientação a objeto. Então, eles têm lá o sistema de orientação, sistema de previsão orientado a objeto, né? Então, eles construíram classes genéricas para poder desenvolver cada uma das componentes do sistema. Então, eles têm sistemas abstratos, né, de previsão de cada um dos sistemas de assimilação de dados do modelo, estados do modelo, que tu pode acoplar cada uma das componentes. A programação é genérica e orientada a objeto. Por isso, hoje a gente está acostumado a escrever código, né? Todo mundo aqui que trabalha com modelagem, a gente escreve código sempre em Fortran, né? Só que a gente sabe, principalmente o pessoal da alto desempenho em computação, né, sabe que o Fortran é bastante moderno, hoje já tem muita coisa, ou quase tudo, implementado de orientação a objeto. Não tudo, mas quase tudo, né? Só que ainda faltava muita coisa para completar o que a orientação a objeto é capaz de fazer, né? Então, eles decidiram que o JEDI fosse escrito em C++. Então, o JEDI é completamente escrito em C++. E aí ele é completamente genérico. Então, eles escreveram classes e... às vezes é até difícil de entender a classe, sabe? Mas é bastante genérico. Então, cada uma dessas classes aqui são abstratas, né? Então, eles conseguiram separar cada um dos conceitos que a gente precisava. Então, por exemplo, cada uma daquelas, eu vou mostrar mais para frente, mas cada uma daquelas partes da equação, tanto do filtro de Kalman ou do método variacional, é separado em uma classe abstrata e é tratado separadamente. Então, os problemas da assimilação de dados agora são tratados separadamente, o que não era feito no caso do GSI. Então, qualquer coisa que a gente quisesse mexer no GSI, a gente precisa entrar no código do GSI, tentar desmontar ele lá e trabalhar. No JEDI, não. Existe uma caixinha para aquilo lá e pronto. Então, é a questão da separação de conceitos que eles chamaram. Então, por exemplo, né? Então, a gente tem o que eles chamam lá, aqui eu coloquei o JEDI FP3, mas pode ser JEDI BAN, por exemplo, ou JEDI MPass, ou JEDI qualquer outra coisa aqui, né? Bom, vai ser o JEDI é um conceito, mais ou menos, segue essa linha aqui, né? Então, ele tem os algoritmos genéricos aqui, e a gente vai escolher uma parte de forecast, que o Saulo estava perguntando, acho que no outro dia, a gente perguntou por que não entrava em operação, alguma coisa assim que tu tinha perguntado do sistema de assimilação. É porque essa caixinha de previsão aqui ainda não estava construída na época.
É porque a forma como eles vão fazer o Jedi fazer a previsão junto com o modelo. E essa caixinha não estava ainda bem construída. Então eles têm, por exemplo, uma parte que um algoritmo genérico para o sistema de assimilação de dados. Eles têm as interfaces genéricas para cada uma das componentes do sistema. Forecast means first guess ali, certo? Isso. E aí aqui tem as implementações genéricas de cada uma daquelas caixinhas das equações. Né? Por exemplo, o operador H, né? O operador H, a matriz B e as observações. Então isso aqui são implementações genéricas que a gente pode incluir as implementações que a gente quer. Eles têm algoritmos genéricos lá. E a gente pode fazer, por exemplo, tem o CRTM aqui, né, que é um modelo de transferência radiativa, que ele vai ser ligado ao operador H aqui, através de uma interface genérica. Ou então eu tenho o operador H do GNSS, né? Ele está ligado aqui através de uma interface genérica com esse operador aqui que vai ligar até o FordVar. Então eu posso ir construindo como se fosse um Lego, né? Eu pego cada uma das caixinhas e vou ligando e o sistema é que faz tudo para mim. Eu não preciso conhecer, né? Quem conhece a programação a fundo, né? Eu não preciso conhecer nada do que está acontecendo em cada uma dessas partes aqui. Eu posso só ir mexendo em cada um deles. Então o Jedi seria, eu vou pegar cada uma dessas componentes e vou encaixar elas e formar o meu sistema. Tinha essa parte aqui para. Então, por exemplo, né, como eu tinha falado lá, o operador H é aquilo que eu tinha mostrado ontem, né? Que era essa questão, né, do passar do espaço do modelo. Eu quero pegar o modelo e passar para o espaço da observação, então eu tenho que ter um operador H que faça isso, né? Que pode ser o modelo de transferência radiativa ou no caso lá o GNSS, né? Então, por exemplo, né, esse Unified for Operator, né, que é o operador H, eu tenho o estado do modelo, tem as variáveis, né, então ele vai ter os operadores, os operadores de observação, as variáveis. Ele vai fazer todo esse operador, ele vai ser todo genérico e ele faz as interfaces entre o modelo, o UFO, né? Ele faz as interfaces entre o modelo e os meus operadores, tudo de forma genérica. A única coisa que eu vou precisar construir é só uma interface entre o meu modelo e o operador. Né? Agora, entre o operador e o esquema de assimilação de dados, eu não preciso saber nada que está acontecendo lá. Por exemplo, no Jedi, no Jesai, que era essa questão aqui de cima, eu precisava ter o meu modelo e eu precisava construir cada um dos meus operadores. Eu tinha que construir cada um. Então, se eu tivesse um tipo de observação, eu tinha que vir aqui e construir um operador. Se eu tivesse um outro tipo de observação, eu tinha que vir aqui e construir um outro operador e assim sucessivamente, o que torna o trabalho muito difícil. Né? No caso do Jedi, eu tenho só uma única interface que a partir de cada um dos meus operadores ele faz a ligação com o estado do modelo. Se eu tiver vários modelos aqui, a mesma coisa, eu vou ter só um operador aqui no meio. No caso do Jedi, do Jesai, eu preciso escrever várias interfaces, o que acaba duplicando, triplicando o trabalho. Pro Jedi, ele já tem no UFO, né, ele já tem vários operadores de observação implementados, inclusive alguns que já vêm do próprio Jesai. O Yoda é o operador não, é o sistema de observação, né, que ele vai gerenciar toda a observação, né, por exemplo, como se fosse o nosso banco de dados. Então, ele que lida com todos os conjuntos de observação e trata esse conjunto de observação para deixar pronto para o sistema de assimilação de dados. Né? Então, ele vai receber o dado do GTS, vai fazer a decodificação, gerar as plotagens, pré-processamento e fazer a troca entre o sistema de assimilação. Então, ele é o responsável, é o que vai centralizar toda a observação. Então,
basicamente, eu não preciso conhecer nada dessa observação. Eu não preciso saber nada dessas plotagens aqui. Ele vai fazer tudo para mim também. Então, só preciso entregar para ele a observação. E esses diagnósticos aqui, plotagens, né, por exemplo, as ferramentas que a gente desenvolve hoje, né, na simulação, ele já tem desenvolvido também. Então, ele tem... esses aqui são os tipos de observação que o Yoda já... Os tipos de arquivos de observação que ele já aceita. Né? Aqui, isso aqui é do ano passado, né? Eu procurei na página se tinha alguma atualização, mas também a última atualização que eles têm é mais ou menos da mesma época que eu tenho aqui. Eles não tinham mais atualização do que do ano passado. E é interessante porque lá, se a gente olha dentro do sistema do Yoda, ele separa tudo em grupos. E é como se fosse uma árvore de diretórios, assim, né? Eles vão salvando os dados e tudo é como se fosse uma árvore de diretórios. Se a gente abrir o banco de dados dele lá, é uma árvore de diretórios, então ele separa por grupo, por atributos, né? Bom, quem trabalha com banco de dados entende dessa questão. Eu vou passar mais rápido aqui, eu quero mostrar uma outra questão, né, que é bastante interessante também. Existe, eles criaram uma versão do Jedi, tem esse Jedi Stack, né? E ontem até estava conversando com o Carlos que a gente já... o Stack é uma versão que a gente entra na página de desenvolvimento do Jedi, que está no Git, e tu baixa esse Stack, vem todas as componentes do Jedi para um determinado sistema que eu quero rodar. Por exemplo, o Jedi FE3 ou o Jedi MPAS ou o Momo. É um sistema que está completo deles. E aí eu tenho a possibilidade de pegar esse sistema aqui, instalar na minha máquina, compilar, fazer os testes lá. Ou então eu posso pegar uma versão deles que tem do Docker ou uma versão deles que tem do Singularity e rodar. Já está tudo pronto. Quando eu pegar isso aqui, já está tudo compilado, pronto para eu poder rodar. E eles fizeram desse cara aqui, desse aqui também, né, Carlos? Eles rodaram em máquina HPC, para ver se funcionava, como que roda, né? E aí eles têm aqui a performance, né? Rodando em container ou de uma forma nativa. Né? Então eles conseguiram chegar, né, dependendo da máquina aqui, a performance é praticamente igual, rodando no container ou rodando de uma forma nativa, né? O que mostra que acaba sendo, a gente teria uma solução bem simples, né? A gente pode pegar o sistema já compilado, tudo funcionando lá, colocar na máquina e rodar, sem precisar se preocupar com compilação, com nada. Pega lá, coloca e roda. E por último, né, eu queria mostrar só a lista do que até 2021, eu não consegui encontrar uma lista atualizada, mas com certeza já tem mais algumas coisas. Né? O que já tem já está implementado no DSI, né? Então tem a parte atmosférica, né? Já tem esses sistemas atmosféricos, a parte química de aerossóis, tem o modelo MPAS, o WRF, o oceânico tem o MOM, e tem alguns toy models aqui para poder trabalhar com o Jedi. No contexto do Monan, como a gente explicou ontem, numa pergunta do Tanajura, né? A gente está trabalhando com o DSI e a gente planeja implementar tudo que a gente tem feito hoje com o DSI, assim como o Jedi faz. A gente tudo que a gente implementa hoje no DSI, a gente vai passar para o Jedi e fazer a comparação, porque o sistema todo Jedi, tudo que eles fazem, eles têm a mesma, eles comparam com o DSI. Eles já têm todo o sistema deles, eles sempre têm um teste para fazer com o Jedi. Então, eles sempre comparam o resultado deles com o mesmo resultado do Jedi. Inclusive, tem dentro do parâmetro do name list deles, tem uma questão de comparação e tem um threshold. Eles colocam para comparação com o resultado do Jedi, do DSI. Então, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu rodo um experimento por exemplo, se eu acoplo o Jedi no ban, uma suposição, né? Eu consigo fazer a rodada com o ban, com o DSI, eu guardo os resultados, depois eu faço a mesma rodada com o Jedi e ele mesmo, o próprio sistema, faz a comparação dos dois resultados e me diz se aquele resultado está dentro do threshold que eu queria, para ver se os resultados batem ou não, se eles são compatíveis ou não. O sistema inteiro do Jedi está sendo desenvolvido assim, cada uma das componentes. Então eles rodam o Jedi,
rodam o GSI e comparam um com o outro. E aí a gente espera fazer a mesma coisa aqui no CPTEC, né? Então a nossa transição do GSI para o JEDI vai ser na mesma linha, em cada uma das componentes. Né? Primeiro a gente vai fazer a componente atmosférica, né? Depois a gente pensa em ir para a componente oceânica. A de superfície, como vocês podem ver aqui, né? A de superfície nem está contemplada aqui, até porque tem uma, como eu expliquei ontem, né? Existe uma pessoa responsável pela componente superfície, mas a NASA lá tem o Hydrological Branch, que eles trabalham com o LIS, e aí eles não sabem ainda como é que eles vão fazer, se eles vão usar esse desenvolvimento deles no Hydrological Branch, junto com o JEDI, ou vão usar só o JEDI, então eles ainda estão discutindo para ver o que eles vão fazer na superfície. E aí a gente pode, né, inclusive usar uma metodologia dessa para pegar o método que eu tenho utilizado aqui na superfície e utilizar o JEDI, né? Então é uma coisa que a gente tem que discutir. E a parte de aerossóis tem já uma parte aqui, a parte química, né, que a gente pode pensar em explorar num futuro, né? Bom, era isso a minha apresentação. Obrigado. Tem um tempinho para um comentário rápido. Deixa eu compartilhar. Não dá. É muita coisa. Vocês chamam uma computacional muito grande e extremamente interessante na abordagem que eles fizeram para implementar o JEDI. Em termos de grupo de computação, é a mesma coisa que a gente pensa com o Monan. Exatamente a mesma coisa. Exceto pelo caso que eles estão usando C++, e a gente teria muita dificuldade em fazer com que o pessoal voltasse o pensamento para C++ aqui, dado o conhecimento já mais profundo de Fortran. Há um questionamento só que eu faria, mas talvez acho que vocês não saberiam responder, que é um problema que seria um pouco grave usando C++ em orientação a objeto, que é o garbage collector. Toda vez que você tem orientação a objeto usando linguagens como C, por exemplo, todos os objetos que você cria, você instancia, eles não são retirados da memória. Né? Então você instanciou uma vez, quando você sai desse objeto, esse lixo fica na memória, e existe um processo que tem que correr por trás para ir limpando esses objetos instanciados montados na memória. Você acelera na hora de criar, mas depois você cria alguém que tem que ir lá e fazer essa retirada. Isso custa muito caro para processos do tamanho que é, por exemplo, um modelo de altíssima resolução. Né? Então, eles devem ter criado alguma ferramenta para evitar esse tipo de problema. Seria interessante conhecer. Né? Ou simplesmente o problema ainda existe lá e eles nunca fizeram um teste para determinadas condições que tornaria o problema grave. É isso que eu fico curioso, mas é só uma curiosidade. Não, realmente. Você poderia levantar isso lá. Realmente, isso dá para. Porque tem um fórum e as pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento, eles respondem bem rápido lá, porque eles querem colaboração, sabe? E aí tem um responsável pelo alto desempenho. E ele, na hora que tem o curso, ele realmente faz uma apresentação sobre isso. Só que nunca chega nesse nível, né? As pessoas sempre acabam perguntando sobre assimilação de dados, né? Até eles fazem eles dão uma explicação, que muita gente lá conhece Fortran, ninguém conhece C++, até tem na parte do curso, né, Carlos? Eu e o Carlos fizemos o curso junto lá. Tem duas apresentações para dar um nivelamento de C++, cara. Né? E aí eles apresentam lá o código, e eles quebraram realmente todo o código do GSI, eles reescreveram o GSI, reescreveram completamente o GSI. E aí eles quebraram, por exemplo, aquela equação lá, eles fazem um pedacinho assim do código. E eles vão quebrando cada pedacinho, cara. Então tem trecho de código desse tamanhozinho lá, para colocar tudo em C++. E aí eles vão explicando, cara. Aí dá pra gente entrar no fórum ou então conversar direto com a pessoa, né? Perguntar como que eles resolveram esse problema. Acho que tá bom, né, João? Infelizmente, como eu disse, é difícil, né? O assunto é interessante. Talvez no workshop especificamente sobre computação científica, que acho que dentro do Monan a gente podia ter uma sessãozinha lá para tratar especificamente das interfaces, né? E aí o JEDI entraria na interface, né? Não sei, uma coisa desse tipo, porque é muita coisa, né? E a gente não consegue abordar tudo. Aí existe por que tirar certo.
As dúvidas Sim, ficam isso, no fórum, então, já ficou como atividade para o João, a gente vai constar lá, levantar essa questão. Então, por favor, agora, chama o Haroldo. Não, só tem que ver que eu tenho que me colocar aqui no chat na sessão.